CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para todos. Aqui mais uma quarta-feira, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós estudaremos a igualdade dos direitos do homem e da mulher e a igualdade perante o túmulo. Nosso querido irmão Éder Andrade vai desenvolver o nosso estudo. Então vamos fazer uma prece bem rápida para começarmos a estudar. E aquele que quiser manter perto de si um copo com água, fique à vontade, seja agora, ao vivo, às 7 horas, ou seja, posteriormente, quando assistir a esse estudo, só manter um copo com água, que a espiritualidade, conforme a necessidade e o merecimento de cada um, vai fazer a fluidificação da água. Então, vamos lá. Fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, solicitar a presença do plano espiritual superior, para que nós possamos iniciar os estudos da noite de hoje, que tudo aquilo que nosso querido irmão Éder Andrade estudou venha à sua mente de maneira clara, objetiva, que ele seja intuído, conduzido, amparado, que seu mentor espiritual esteja sempre presente ao seu lado e que nós possamos, nessa noite de hoje, desenvolver esse estudo e que eles tenham o propósito de instruir cada um de nós e que nós possamos, através desse estudo, fazer um bom aproveitamento na nossa vida do dia a dia. Então, solicito a presença do mentor espiritual da CEIP e que a falange de trabalhadores fique conosco agora e sempre, graças a Deus. Então, vamos chamar nosso querido irmão Éder. Boa noite, Éder. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Então, você fique à vontade. A tribuna virtual é sua. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite de quarta-feira. Estamos aqui dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Pergunta 817 até 824. Nós vamos falar, como o Ricardo comentou, igualdade dos direitos do homem e da mulher e também igualdade perante o túmulo. Hoje, no mundo atual, quando nós falamos em questão de igualdade, as pessoas pensam logo no que a mídia coloca em evidência. E, na verdade, nós estamos falando aqui em igualdade em termos de ordem moral. Deus concedeu os mesmos direitos ao homem e à mulher? Sim, concedeu. Mas aí fica aquela pergunta, por que, então, o homem tem mais direitos na sociedade do que a mulher? Por uma questão histórica, por uma questão cultural, os homens acabaram saindo para trabalhar e a mulher ficava em casa tomando conta da família e educando os filhos. Curiosamente, até na pré-história, havia uma divisão do trabalho de acordo com o sexo, mas não obedecia a esse critério que nós conhecemos hoje. Curiosamente, na comunidade primitiva, o homem realizava a caça, a guerra e ajudava na criação dos filhos. E a parte da horta, da lavoura, ficava por conta da mulher.
segundo dizem os historiadores, o primeiro lavrador que surgiu foi uma mulher, que vai conhecer os grãos, as sementes e o processo de reprodução no momento em que as frutas caíam, germinavam. Então, a mulher vai aprender isso primeiro que o próprio homem. Então, se o homem e a mulher têm os mesmos direitos, essa inferioridade da mulher, desculpe, em relação ao homem, ela vem da onde? Vem de uma questão cultural, vem de uma questão histórica. Fisicamente falando, os homens, a estrutura do organismo masculino, ela é maior, ela é mais forte do que a mulher, para que o homem possa desempenhar tarefas que exijam força. E a mulher tem um organismo mais sutil para que ela possa desempenhar funções mais sutis, se nós podemos dizer. Não são funções de menor peso de importância. Como eu falei aqui, existe uma divisão de trabalho de acordo com o sexo, uma coisa que hoje não existe mais. Mas as mulheres, por exemplo, o organismo da mulher foi preparado para conceber a reprodução. Então, se esse organismo fosse preparado ao mesmo tempo para um trabalho pesado, poderia não levar o processo de gestação adiante, porque o uso da força poderia interromper o processo de gestação. Mas o mundo mudou. A tecnologia permitiu que as mulheres ocupem os mesmos espaços dos homens, principalmente no que diz respeito a trabalho de cunho tecnológico. Mulheres dirigindo caminhões, mulheres dirigindo máquinas, mulheres dirigindo aviões, armas de guerra, e também as mulheres à frente da política dos países, dos municípios, estados, governos e até presidência da República. Então, nós estamos acompanhando e vendo que o representante da União Europeia é uma mulher. Ela que representa os países do bloco do euro diante do restante do mundo. Então, você tem a competência de conhecimento técnico é nivelado no momento em que você oferece as mesmas oportunidades. Por exemplo, nós tivemos grandes mulheres na história da humanidade que acabaram doando a sua vida em favor do progresso. Então, nós não podemos dizer a questão da inferioridade. Existe, sim, uma questão de preconceito. Esse preconceito veio desde a antiguidade, na época da história antiga, que a mulher servia ao homem para a reprodução, servia ao homem para tomar conta dos filhos e para fazer a manutenção da casa. E com o passar do tempo, a sociedade doméstica, ela era uma sociedade hierarquizada, paternalista, aonde o homem mandava. A mulher e os filhos estavam abaixo do homem, dentro de uma escala social. Existem fotografias antigas, tiradas no século XIX, por exemplo, que aparece, por exemplo, do Brasil Império, porque a fotografia surgiu por volta de 1840 e poucos, 1850. Dom Pedro II foi um homem muito interessado por fotografia. Então, aparecem aquelas fotos onde tem, no centro, o senhor, a mulher, os filhos, e
Ao redor, você tem os agregados, os trabalhadores, inclusive os escravos, e, curiosamente, alguns até colocavam os animais domésticos, o que nós chamamos hoje pets, como, por exemplo, cachorros, cães de caça, que estavam na fotografia junto com os seus donos, mostrando que os animais também fazem parte da estrutura familiar, mas cada um numa posição diferente. Geralmente o homem sentado, a mulher em pé ao lado do homem, com a mão no ombro do homem. Isso era uma foto tradicional. Era o senhor dono de toda aquela estrutura. Em cidades como Tiradentes, São João del Rei, existem fotógrafos que eles simulam fotografias de época. E tem algumas fotografias de época onde as pessoas vestem aquelas roupas e ficam exatamente como os personagens do passado ficavam, com chapéu, cartola, bengala, e a composição era mais ou menos essa. Cabia, como eu disse, os trabalhos pesados a ambos, mas, por uma questão, às vezes, de sobrevivência, havia essa divisão de tarefas. Por exemplo, uma das coisas que dificultou muito a implantação do trabalho escravo no Brasil, sem crítica nenhuma, nós estamos fazendo apenas um comentário, que o índio ele não aceitava trabalhar na lavoura, porque o trabalho da lavoura é um trabalho agrícola, pertencia à mulher. Então, independente dele estar sendo escravizado, ele estava sendo rebaixado dentro da estrutura da sociedade à condição de mulher. Então, vocês vejam que até mesmo numa sociedade primitiva, já havia uma divisão muito grande da condição de cada pessoa na sociedade. Tanto é que as meninas, quando entram na puberdade, elas começam a serem prometidas para casamento, e os meninos, quando entram também, eles vão passar por todo um ritual para serem consagrados guerreiros nas tribos. De uma certa forma, nós temos isso na nossa sociedade, onde as jovens passam por uma cerimônia que hoje quase não existe mais. Quando as meninas chegavam aos seus 15, 16 anos, elas participavam daquela festa de debutante, e algumas culturas, como a judaica, por exemplo, o jovem com 14 anos, ele, ao aprender a ler o Torá, ele ingressava, digamos assim, num patamar diferente. Ele deixava de ser uma criança e se tornava um adulto. Isso são cerimônias, digamos assim, de acesso que a sociedade antiga dava. Eu não sei nem se o termo seria esse, mas eram cerimônias de ascensão social, onde o indivíduo ele deixava aquela vida que ele tinha e ele passava a ser considerado adulto. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de uma festa de debutantes, aonde, num determinado momento da festa, aconteceu um fato muito interessante. A menina troca o sapato, ela deixa o sapato de mocinha e passa a usar um sapato de mulher. Essa cerimônia, essa festa que eu participei, na época, ajudando um primo a fazer filmagens de festas e casamentos, já tem bastante tempo. Mas eu achei interessante a cerimônia porque era um marco para aquela família. Era um marco que separava exatamente
ela deixava de ser uma jovem e ela se tornava uma mulher, como se a partir daquele momento ela poderia já pensar em casamento. Isso tudo faz parte de uma estrutura social, que é muito mais a cultura do mundo do que a orientação espiritual. Por quê? Pelo que os espíritos nos orientam, tanto o homem como a mulher, eles têm a mesma responsabilidade diante da vida. E tendo a mesma responsabilidade, eles devem compartilhar, dentro do possível, a criação dos filhos, a responsabilidade para com o lar. Hoje nós estamos vendo uma inversão de valores, onde acontecem casos em que o marido desempregado ele fica tomando conta dos filhos. E a esposa, inserida no mercado de trabalho, ela vai ser a mantenedora do lar. E o homem, enquanto está naquela condição, ele cuida das crianças, leva atrás da escola. E existem casos, inclusive, de homens desempregados que arrumaram um emprego completamente diferente. O indivíduo alugou uma van e levava e trazia os filhos dos vizinhos da escola para casa. O mundo está dando a oportunidade das pessoas se reinventarem. Mas o que pesa aí é a questão do respeito. O respeito, e a gente tem observado muitos filmes, até norte-americanos, mostrando a troca de papéis, quando uns acabam ficando no lugar dos outros por conta de uma circunstância. Até que seja uma coisa romanceada, mas em troca de uma aprendizagem para todos nós. A mulher hoje, ela quer participar não apenas do mercado de trabalho, mas das outras atividades e modalidades esportivas. A gente observa que, assim como existe o Mundial do Futebol Masculino, hoje nós já temos o Mundial do Futebol Feminino. Assim como nós temos nas Olimpíadas as modalidades masculinas, nós temos também nas Olimpíadas as modalidades femininas. Então, as mulheres estão disputando o mercado com os homens, até como qualificação de mão de obra. Por quê? Isso dito por muitos empresários, as mulheres são mais zelosas, são mais cuidadoras, elas dão uma atenção diferenciada. Podem observar que o trabalho de enfermagem nos hospitais é realizado predominantemente por mulher, porque a função de professora, a função de enfermeira, foram profissões que a mulher se dedicou durante muito tempo, ou até costureira, porque a própria sociedade ela cerceava a mulher. No início do século XX, a mulher normalmente só tinha duas profissões, ou ela era professora ou ela era costureira. Os pais não deixavam ela sair para trabalhar fora. Com o passar do tempo, começaram a surgir outras profissões, porque o mundo passou a exigir. E quando a necessidade da mão de obra exigiu que os homens permitissem a entrada das mulheres no mercado de trabalho, elas começaram a mostrar que elas são tão competitivas quanto os homens. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de pegar um ônibus, e o ônibus fez todo o seu trajeto normal até o ponto final. Quando eu fui descer, na época, a entrada é pela porta de trás, tinha trocador, mas eu observei que quem estava dirigindo era uma senhora. Ela dirigiu impecavelmente. Em momento algum, eu vinha desconfiar que poderia ser uma outra pessoa
a não ser o próprio motorista, porque a tendência natural do homem é pensar logo, e está dirigindo mal, isso é coisa de mulher, não é verdade? É o nosso preconceito, é a carga de preconceito que nós trazemos. Mas isso me chamou muita atenção. Na época, eu fiquei prestando atenção de que aquela senhora dirigiu tão bem que muitas mulheres podem desempenhar funções que os homens sempre desempenharam. E por que elas não desempenham? Porque o próprio mercado, ele é, digamos, seletivo. Ele é seletivo, ele é machista, há um filtro muito grande que não permite que as mulheres possam fazer o que os homens fazem. Ainda bem que no movimento espírita nós temos grandes personagens que deram um grande testemunho ao longo da história do espiritismo no Brasil, como Anália Franco, como Alta de Souza, como Ivone Pereira, e tantas outras, que se eu parar aqui, vão começar a vir uma atrás da outra, personagens da história do espiritismo no Brasil que têm uma projeção muito grande. Estou tentando me lembrar, mas daqui a pouco vou me lembrar de outros nomes importantes do espiritismo que deram a sua contribuição. Sueli Caldas Schubert está vindo, está vendo? E a gente pensa e esses nomes vão vindo aos poucos, por quê? Porque é em menor quantidade, sim, mas elas também tiveram oportunidade. Ana Prado, uma médium lá do interior do estado do Amazonas, é só ir pensando que vai vindo o nome das mulheres que tiveram importância fundamental na história do espiritismo no Brasil. É apenas uma questão, digamos, de respeito e dar a elas o espaço que elas merecem. Então, o homem pode desempenhar a função das mulheres? Pode, até certo ponto. Nunca de mãe. Eu me surpreendi quando eu tive chance de ver professor primário, porque até que eu conhecesse, eram professoras primárias, porque a função de educar, ela sempre foi uma função que envolveu amorosidade. E o homem, ele é mais técnico, mas hoje nós já encontramos, num número muito reduzido, mas encontramos homens na função de professores primários, dando aula de alfabetização para criança. As grandes alfabetizadoras foram mulheres na história do nosso país, embora os grandes educadores que desenvolveram métodos de alfabetização, a grande maioria foram homens. Por quê? Porque tinham oportunidade, tinham espaço que eu quero dizer, espaço da sociedade reconhecido. As mulheres não tinham a possibilidade de estudar fora de casa, somente os homens. Então, elas eram cerceadas, muito cerceadas. Os homens é que tinham a chance de poder estudar, frequentar uma faculdade, ser pesquisador. E, dessa forma, a gente reconhece que há uma grande diferença, mas a mulher, ela teve um papel fundamental ao longo da história na parte do trabalho de artesanato, quando da idade da pedra lascada passa-se para a idade da pedra polida, quando o homem aprende a trabalhar com o barro, a olaria, né? E o trabalho de cestos também. Esse trabalho manual, de trabalho de fazer cerâmica, inicialmente era uma tarefa feminina. Depois, o homem acabou se dedicando também a esse tipo de trabalho. Porque todo trabalho
que exige um manuseio com mãos mais sutis, as mãos da mulher são preferidas. Um grande exemplo são as fábricas que existiram na Inglaterra. A grande maioria dos trabalhadores das fábricas eram mulheres e crianças. Por quê? Porque naquelas máquinas de tecer, né, máquinas de fazer tecido, as mãos infantis e as mãos femininas eram mais hábeis para desembaraçar linhas, pelo menos é o que os livros de história dizem. Enquanto que os homens realizavam trabalhos mais grosseiros. Dentro do trabalho doméstico, a mulher ficou com a parte de manutenção da casa, criação dos filhos, a parte da manutenção do lar. E como a sociedade cerceava a saída da mulher para trabalhar fora, o homem é que trabalhava fora e a mulher ficava no recanto do lar, até que, num determinado momento, as coisas começaram a ocorrer uma inversão. O capitalismo moderno levou a uma inversão. E dentro dessa inversão, a mulher foi obrigada a sair para trabalhar também, porque o homem sozinho não conseguia fazer a manutenção financeira da sua casa. Mas a justiça de Deus coloca o homem e a mulher no mesmo nível. Ambos possuem a mesma responsabilidade. Reincide sobre os dois a mesma responsabilidade de ordem moral na manutenção e nos direitos no que diz respeito ao funcionamento de uma casa. A gente pode observar que, historicamente falando, as pessoas só podem reencarnar os espíritos só podem reencarnar a partir da união de um homem e de uma mulher. E dessa união vêm os filhos. E para que ocorra toda uma estrutura civilizada, tá, se faz necessário a construção de um lar. Não é uma casa, é um lar. E dentro desse lar, nós teremos uma estrutura onde nós vamos ter o pai, a mãe e os filhos. Nem todos os espíritos têm uma vocação, né, para viver um casamento, construir um lar, ter uma estrutura de uma vida convencional. Nós sabemos que existem várias encarnações ao longo da nossa existência espiritual. E essas encarnações irão explicar as nossas facilidades e as nossas dificuldades em reproduzirmos os modelos que recebemos dos nossos antepassados. Mas nós não podemos menosprezar, mas também não podemos ser escravos desses modelos. Por quê? Porque a sociedade moderna está passando por uma transformação tão grande que a gente observa que, se o indivíduo ele não consegue reproduzir o modelo que ele recebeu, muitas das vezes ele sofre. Ele sofre porque ele não consegue arrumar um emprego. Eu conheço vários casos de indivíduos que estudaram, mas nunca conseguiram arrumar um emprego. E, com isso, não tendo um emprego, tiveram que viver agregado a uma madrinha, porque a mãe faleceu, o pai faleceu. Uma filha que se dedicou, estudou, se formou, deseja encontrar o seu príncipe encantado, se nós podemos dizer assim, né? Porque ela se coloca na condição de uma princesa. Então, ela gostaria de encontrar o príncipe encantado para poder realizar o sonho de um casamento e construir uma família, mas nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. E a reencarnação explica isso. Mas as leis morais da vida, elas não mudam e elas se aplicam a todos nós.
o momento histórico e espiritual que nós estamos vivendo é que vai fazer com que cada um pare para pensar o que eu posso ter feito em uma encarnação passada para nessa não estar reproduzindo um modelo convencional. Porque algumas pessoas, elas ficam tão atreladas a esse modelo que elas se encaixam nesse modelo como um trilho de vida e não como uma trilha. Então, o indivíduo ele tem medo de sair do trilho, enquanto, na verdade, ele está numa trilha existencial estabelecida para que ele possa evoluir, para que todos aqueles que estão agregados a ele possam evoluir. Porque, às vezes, a gente encontra situações nos livros de André Luiz, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, histórias que realmente fazem a gente parar para pensar. Principalmente quando a gente visita esses orfanatos espíritas de crianças excepcionais, a gente fica parando e pensando o que esses espíritos possam ter feito para sair dessa trilha ou desse trilho de tamanha ordem a ponto de reencarnar nessas condições. Que a gente possa sempre refletir. Estamos aqui para estudar. Não estamos em momento nenhum nem criticando, nem fazendo nenhum comentário jocoso com a dificuldade do outro. Nós estamos fazendo colocações porque, às vezes, se a gente pega a passagem do Evangelho ao pé da letra, alguns companheiros poderiam dizer assim: mas na teoria é uma coisa, na prática é outra. E realmente é verdade. A gente sabe que na prática, nem sempre aquilo que nós aprendemos nos bancos das escolas da vida é possível se aplicar. Agora, no que diz respeito à pergunta 823 e 824, aí a regra é uma igualdade perante ao túmulo, sem sombra de dúvida. Porque a igualdade do homem e da mulher perante a lei de Deus existe, mas perante a justiça dos homens ainda está se processando. Porque diariamente a gente vem observando na mídia que muitas mulheres são mortas por companheiros em momentos de desequilíbrio. Não sabemos se são processos de perturbação ou obsessão, que são apontados como feminicídio. Dentro de uma ótica espírita, nós podemos interpretar de diversas formas. O certo seria que esse espírito pudesse se controlar e evitar cometer esse ato extremo, não tenham dúvidas. Agora, que a justiça humana possa cumprir o seu papel, estabelecendo não uma punição, porque não adianta punir, não vai corrigir o erro, mas que possa educar os homens. Quando eu digo homens, eu estou falando a todos os encarnados, de maneira que as pessoas não recaiam nos mesmos erros que vêm diariamente outros recaírem. Isso é importante para todos nós. Porque na justiça do homem, no que diz respeito à igualdade do homem e da mulher, nós sabemos que ainda deixa a desejar. Porque, em alguns casos, o paternalismo acaba favorecendo ao sexo masculino e a mulher acaba ficando numa situação de subalternidade em relação ao homem. A gente vê isso na sociedade como um todo. Agora, quando a gente fala igualdade perante o túmulo, aí entra a justiça de Deus. Por quê? Porque, aparentemente, as pessoas
podem até se achar melhores uma do que as outras, mas no momento em que o indivíduo entra no caixão, a realidade é outra. Por quê? Eu sou rico, eu tenho várias posses, até o momento que entra no caixão. Quando ele entra no caixão, ele deixa de ser rico, ele deixa de ter posses. Porque o pobre também entra no caixão e, a partir daquele momento, ambos estão iguais diante do Criador. Porque na vida, o indivíduo pode ter riqueza, como os faraós egípcios, que construíam grandes pirâmides através do trabalho escravo. E o seu enterro era uma coisa extremamente suntuosa. O cortejo fúnebre do sepultamento de um faraó envolvia toda a nação. O sepultamento de um trabalhador que havia dado a sua vida para construir a pirâmide passava desapercebido ao olhar de todos, com exceção da família. Então, se naquele mesmo momento em que o faraó, o sarcófago do faraó, baixava na pirâmide, naquele esquife dourado, enquanto que o pobre felá, trabalhador, baixava na terra, envolvido naquelas faixas, o peso da perda só tinha para os familiares. O restante do que o faraó havia feito era pompa, orgulho, vaidade, prepotência e onipotência da sua dinastia, ou seja, de todos os seus familiares que haviam construído aquela sepultura gigantesca, feito uma caixa forte para colocar o faraó e todos os seus pertences, toda a sua riqueza, para que um dia os ladrões, os sacerdotes ou os próprios membros da família saqueassem. Enquanto que aquele indivíduo pobre, que havia trabalhado na construção da pirâmide, um pé de chinelo, se nós podemos dizer assim, que foi sepultado de qualquer maneira, teve apenas as lágrimas dos seus familiares para regar o seu pranto, o seu sofrimento. Sem nenhuma carpideira, sem nenhuma cantilena, apenas meia dúzia de indivíduos sepultaram o corpo daquele singelo trabalhador. Esse seria o exemplo perfeito do que a gente vê no nosso dia a dia, nos cemitérios da cidade aonde nós nos encontramos. Túmulos de mármore, cujo metro quadrado daquele local aonde o túmulo se encontra é o metro quadrado mais caro da cidade onde nós vivemos. Como nós estamos falando do Rio de Janeiro, o metro quadrado mais caro da cidade do Rio de Janeiro fica no cemitério São João Batista, e não na praia de Ipanema ou na praia do Leblon. Por quê? Porque são verdadeiros templos que nós encontramos ali. Eu posso estar até exagerando um pouco, tá? Mas nós vamos encontrar obras-primas de mármore de Carrara, aonde artistas foram contratados para fazerem sepulturas dignas de príncipes, principalmente na parte mais antiga do cemitério. Lógico que no restante, à medida que a gente vai andando, aquele cenário vai se modificando e a gente nota uma mudança significativa. Mas aquelas sepulturas logo no início, tem sepulturas aí que são magníficas, magníficas. Aí a gente pergunta, faz diferença alguma o indivíduo ser sepultado numa
num túmulo de mármore ou numa gaveta daquela que fica lá no alto, que tem que subir aquela rampa. Com maior dificuldade, as pessoas sobem aquela rampa para colocar o corpo do seu ente querido naquela gaveta, que não tem adorno nenhum. Não, nenhum. Faz diferença o caixão ser ricamente ornamentado ou ser um caixão simples, com o estritamente necessário para sepultar com dignidade o ente querido que desencarnou? Perante a Deus, nenhuma. O sentimento que nós depositamos naquele ato, esse sim, é que vai fazer a diferença. Então, diante do túmulo, todos nós somos iguais. No livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, nós temos a história de Camilo Castelo Branco. E Camilo Castelo Branco nos conta exatamente como ele, que era um homem de classe média alta, um escritor português, morreu, como foi sepultado e como se encontrou do outro lado. Em momento algum, ele se preocupou em falar no tipo de estrutura, construção aonde ele foi enterrado. Por quê? Porque não fazia diferença nenhuma. No momento em que nós passamos, inclusive tem uma pergunta do livro Consolador, pergunta, eu acho que é 150, como que o espírito vai se encontrar no momento da passagem do desligamento do corpo físico e o despertamento no plano espiritual? Vai depender muito do que ele fez ao longo da sua vida, da forma com que ele aplicou o conhecimento que ele tinha, da maneira com que ele tratava as pessoas, independente das pessoas tratarem ele bem ou não. Porque, às vezes, quando nós vamos estudando e vamos nos aprofundando, a gente chega à conclusão que nós precisamos aprender a tratar as pessoas bem, independente delas serem diferentes, independente delas terem uma cultura diferente da nossa. Nós temos que fazer a nossa parte. E como nós já desencarnamos várias vezes, porque essa não é a primeira encarnação, nós vamos, ao final dessa existência, repetir um ritual, que é nos desligarmos do corpo físico. Então, tanto faz o nosso corpo físico estar numa gaveta enterrada lá no final do cemitério, num caixão baratinho, do que está enterrado numa esquife de madeira de lei, numa construção de mármore ricamente ornamentada. O que realmente pesa é o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos aprendendo, o que nós estamos colocando em prática. A sociedade em que nós vivemos talvez não respeite, em termos de lei, as mulheres como respeitam os homens, porque boa parte dos governantes são machistas, mas isso não quer dizer que nós vamos tratar as mulheres de forma diferenciada. Vamos tratar todos como irmãos em Cristo, independente de ser um mendigo, um companheiro da casa espírita, um companheiro de uma outra religião. Como eu falei aqui, aquela senhora que dirigiu o ônibus, que eu fiquei assim surpreso, porque ela dirigia muito bem, né? A gente vê, às vezes, pessoas à frente de grandes negócios. Vamos tratar todas as pessoas com respeito, porque é isso que nós aprendemos, a respeitar o semelhante, mesmo que o semelhante se encontre num contexto evolutivo diferente
e esse semelhante, por alguma razão pessoal, nos trate mal. O importante é que a gente faça a nossa parte. Estamos aqui tentando viver o Evangelho no nosso dia a dia. E a vivência do Evangelho implica exatamente em colocar em prática as palavras que Emmanuel nos deixou por intermédio do Chico Xavier. Se você sabe da verdade, você não pode ter um comportamento diferente daquele que não conhece a verdade. Se você sabe o que você deve fazer, faça, independente do outro fazer ou não. Porque você já tem a luz do esclarecimento, luz essa que falta a muitas pessoas, que cruzam o nosso caminho e que, muitas das vezes, se colocam numa condição de nós só termos a dar a essas pessoas a nossa compaixão. Que o Mestre Jesus possa nos envolver ao final desse nosso singelo bate-papo. Vamos passar a palavra ao nosso companheiro Ricardo, para que ele possa realizar o encerramento desse encontro com uma prece final para todos nós nessa noite de quarta-feira. Obrigado, Éder. Foi realmente muito bom o estudo. Se alguém ficou com alguma dúvida, coloca aqui em comentários que depois o Éder tira dúvida, mas eu tenho certeza absoluta que dificilmente terá algum comentário de dúvida. Ficou realmente muito, muito claro, muito objetivo. E vamos fazer a prece. Faz você, Éder. Faz uma prece de fechamento. Pois não. Então, vamos convidar os amigos a elevarmos o nosso pensamento em prece, pedindo à espiritualidade amiga que nos escuta nesse momento, que possa nos envolver a todos num grande abraço fraterno. E que esse abraço fraterno possa inspirar a cada um que aqui se encontra, de maneira a buscarmos o conhecimento, o esclarecimento, para, ao terminarmos esse singelo encontro, sairmos melhores do que aqui chegamos. Desejamos a todos os companheiros uma noite de paz, uma noite de luz. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então nós ficamos por aqui, agradecemos ao Éder e quarta-feira que vem estaremos de volta com o estudo do Livro dos Espíritos. Um forte abraço, Éder. Fica com Deus. Fica com Deus. Um abração. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.